A paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos saúda é a sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Hoje vamos continuar o estudo sobre as obras da carne. Esse estudo é uma bênção de Deus, onde iremos aprender muito. Espero que você esteja aprendendo, assim como eu estou. Amém? E eu creio que o Espírito Santo de Deus falará grandemente ao nosso coração. Vamos orar? Maravilhoso Deus eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus grande e poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, meu Deus, de lermos a Tua palavra, de aprender, meu Pai querido, ó Deus poderoso, de aprendermos com o Senhor, meu Deus, das Escrituras, meu Pai. Não somos dignos, meu Deus querido, mas o Senhor é tudo em nossas vidas. Nos abençoa, Pai amado, nos dá vitória. Repreende, meu Deus querido, todo o mal, todo demônio, meu Deus, que tente, meu Pai, impedir, Senhor. Ó, meu Deus glorioso, esse estudo da Tua palavra, vem nos ajudar, vem nos dar vitória, abençoar, livrar e guardar. Fica conosco, meu Deus. Fala aos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra a palavra do Senhor, livro de Gálatas, capítulo 5, e o verso 19, onde é o nosso texto oficial. Gálatas 5:19 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Nós estamos fazendo essa primeira parte. Vamos ler o significado mais uma vez da lascívia, que é a mesma coisa da prostituição e impureza. São 3 obras da carne que se distinguem praticamente iguais. Eu vou estar lendo para você. Deixa eu ler aqui. O comportamento lascivo vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. Segundo Coríntios, capítulo 12 e o verso 21. Se você tem sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, abra no livro de 2 Coríntios 12, 21, que diz assim, ó: que quando for outra vez o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Glórias a Deus. Prostituição é a mesma coisa que a lascívia, porque a pessoa ela está adulterando, fazendo outras pessoas prostituírem, mesmo que aquela pessoa não vai para a cama com outra, né? Não cometa o pecado. Como é que eu posso dizer para os meus irmãos? Mesmo que aquela pessoa que está vestida daquela forma, grudada, com aquelas roupas coladas, sensualmente, por mais que ela não pratique, né? Na carne, ela não esteja praticando com aquela outra pessoa a imoralidade, né? Carnalmente, mas ela está instigando outra pessoa a ter pensamentos de adultério com ela, imundos com ela. Então tudo que é imundo é para nós abandonar. Não é para nós guardar no nosso coração. É para nós deixar. Outra parte, lascívia, significa luxúria desenfreada, exagerada e devassidão. Já prestou atenção nisso? Que uma pessoa que ela é lasciva, ela não tem freio. Ela exagera em tudo. É uma pessoa extrema. Ela começa aos poucos. Um apertãozinho aqui, um saltinho ali, né? De repente, ela tá parecendo uma salsicha, ela não consegue nem andar mais. Mas anda provocante, sensual,
né? A lascívia também ela é considerada um pecado de rebelião, porque Deus ele quer a santidade. Deus quer de nós a santidade. E as pessoas lascivas, as pessoas que gostam desse pecado da lascívia, conhecendo a palavra de Deus, eles estão indo contra a santidade de Deus. E quem vai contra Deus é rebelde, né? O Senhor não se agrada da rebelião. A lascívia é a palavra que transmite o conceito de conduta reprovável, vergonhosa, no sentido de ser uma afronta ao pudor. Uma pessoa, quando ela vai se apresentar em um tribunal, perante um juiz, independente da causa que vá, o juiz, né, tanto para o homem como para a mulher, ele já diz a roupa adequada, se vestir, né, com pudor. Não colocar uma mini saia, não colocar roupa decotada, né, exageros. E hoje as pessoas estão se apresentando diante daquele que fez o juiz, diante daquele que fez o advogado, se apresentando de uma forma lasciva, imunda e imoral, exagerada. E porque as pessoas elas acham que Deus pode engolir o pecado delas e aceitam elas como elas são. Ah, mas Deus me chamou assim, diz para mim ficar assim na sua presença. Não. Deus te chamou, Deus me chamou, mas Ele não mandou nós continuar dessa forma. Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor disse. Mas o Senhor diz na sua palavra, todo aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, quer dizer, as suas próprias vontades, né? A sua carnalidade, o seu eu. Tome a sua cruz, que é o evangelho da cruz, né? E me siga. Jesus se fez maldito por mim e por você, uma palavra forte. A palavra de Deus diz que todo aquele que morresse pendurado na cruz seria maldito. Eu vou ler para vocês aqui, para não ficar somente nas minhas palavras e outras pessoas que não conhecem a Bíblia se escandalizar e dizer, tá chamando Jesus de maldito. Não tô chamando Jesus de maldito. Ele se fez maldito por amor a nós. E vejam como que as pessoas estão retribuindo esse amor. Gálatas 3:13 diz assim, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Em outros está dizendo, em outras traduções, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se você tem Bíblia aí, você que serve a Deus, você que é simpatizante, livre pensador, você que está indeciso, não aceitou Jesus ainda, você tem a Bíblia? Procure, está próximo dos evangelhos, é o Novo Testamento. Jesus Cristo se fez maldito por nós. Ele negou-se a si mesmo, né? Por amor de nós, para que hoje eu e você podemos falar do amor de Deus. Ele deixou o esplendor de sua glória e desceu. E nós não queremos abandonar os pecados, né? Muitos não querem abandonar os seus pecados, sua lascívia, para adorar o Senhor, o único Deus. E aqui está dizendo assim, né? O sentido de ser uma afronta ao pudor. Aí voltando àquele assunto do juiz, você vai perante de um tribunal, de um juiz. Se você entrar numa sala de um juiz vestido inadequado, um shortinho curtinho, uma saia curta, um saltão, uma blusa decotada, você não vai conseguir entrar. Porque ele exige pudor. Pudor significa vergonha. E uma pessoa que vai contra o pudor, ela é uma pessoa sem vergonha, né? No dicionário, ela é uma pessoa sem vergonha, ela não está tendo vergonha de mostrar o seu corpo. E o que induz uma pessoa que diz que serve ao Senhor mostrar o seu corpo? O que uma pessoa que serve a Deus, o que passa na mente dessa pessoa, né? Como Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. O Evangelho não é aquele Evangelho
que fraudulento, que diz que Jesus só quer o nosso coração. Não, ele não quer somente o nosso coração. Eu já expliquei. Ele quer corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. O Senhor disse: se alguém, algum anjo descer do céu e nos pregar outro evangelho, que não seja esse, seja maldito, seja anátema. Está escrito aqui, né? Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, que diz assim, ó: mas, ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito. Quer dizer, não podemos acreditar em outro evangelho. É esse aqui, a palavra de Deus é essa. Não tem que ficar misturando. Lascívia no Novo Testamento, no Velho Testamento, a palavra utilizada no Antigo Testamento para traduzir o termo hebraico zima, que significa desejo, pensamento, imaginação ou propósito íntimo e obscuro, caracterizado pelo pensamento, imaginação ou propósito íntimo. Será que é uma coisa linda de apresentar diante de Deus? Íntimo. Principalmente em referência à imoralidade sexual. Quando, por exemplo, quando se fala de lascívia, não tem como falar de lascívia e a gente não lembrar. Quando uma pessoa, uma mulher, né, uma irmã, ela chega na igreja toda colada, né, e um irmão olha para ela, será que ele vai olhar com um olhar puro? Por mais que ele tenha Deus na vida, o diabo vai querer tentá-lo e a carne dele também. Porque ele vai olhar e ele vai ver o corpo da irmã como é. Porque ela está desenhando o corpo dela naquela roupa colada. Tem irmãs que vestem uma roupa tão colada que mostra suas peças íntimas, mostra até a sua parte genital. É tão ridículo. Às vezes eu penso, Senhor, será que elas não têm espelho nas suas casas? Elas não têm um Espírito Santo de Deus na vida? É como diz um presbítero que nós conhecemos, é porque o dono da casa já não está mais na casa. Porque se o dono da casa, que é o Espírito Santo de Deus, estivesse na casa, ela não vestiria essa roupa. Ele não vestiria aquela roupa. Ele não faria isso. Ela não praticaria isso. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita. Quando o Espírito Santo de Deus ele habita na minha vida, ele mostra para mim o que eu devo e o que eu não devo fazer. Se eu colocar uma roupa e ela não está adequada com os padrões do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, ele vai me mostrar, ele vai falar para mim, não, isso daqui não é para você. Não é para você vestir porque não me agrada. Não é usos e costume. Não é. Não é religiosidade como eles ficam falando. Não é fanatismo. Não, é santidade. Santidade convém aos santos, aqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Pessoas que estão na casa de Deus, pessoas que se dizem servos de Deus, não sabemos quando estão na casa de Deus se são mesmo crentes, se são visitantes. Às vezes o visitante está vestindo melhor do que eles. Por quê? Porque voltaram atrás. Não estavam, como quando o nosso irmão missionário estava vivo, ele pregava muito contra a lascívia, pregava muito contra essas modas, né? Mundanismo, pecaminoso. Ele falava assim que entrou na igreja. E as pessoas, elas não gostavam do missionário pregar dessa forma. Tanto não gostavam que os mesmos que aplaudia, que batia a palma, que estava do lado dele, são os mesmos que hoje apoia a lascívia, que apoia o pecado e diz que não tem nada a ver, que o missionário exagerou. Não, ele não exagerou. Ele pregou a verdade. E temos que estar aqui para pregar também a verdade, ensinar a verdade para o povo. A palavra de Deus diz que a lascívia ela tem um desejo desenfreado, inclusive na imoralidade sexual. Quantos que são imorais, né? Na vida a dois. Quantos que são imorais, praticam imoralidade sexual? É lascívia, luxúria,
Estão praticando tudo que vem na mente. Ah, aqui pode. Posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aí depois para a igreja tomar a Santa Ceia. Vai tocar no corpo e no sangue do Senhor. Aí pensa que a lascívia só é somente andar com aquela roupa colada. Não é não. A lascívia também significa rebeldia. Quando a pessoa é rebelde, quando ela faz tudo ao contrário da palavra de Deus, quando ela faz algo que abomina, aborrece o Senhor, a imoralidade sexual no leito conjugal, vocês estão me entendendo? Quem é espiritual está entendendo. Uma imoralidade, uma sodomia, faz com que o nosso Deus fique aborrecido. Aquela pessoa, ela viu imoralidade na rua. Ela está praticando o ato com a sua esposa, mas está pensando em outra pessoa. Ele está praticando o ato com a esposa, está pensando em outra pessoa. Ela está praticando e pensando em outra pessoa. Estão sendo adúlteros e imorais e lascivos diante de Deus. Deus abomina tal prática. Deus não se agrada. Deus está somente conservando e a qualquer momento Ele pode derramar sobre essas pessoas a sua justiça, que significa a ira. Muitos estão enganados, achando que Deus ele vai aceitar esse pecado, porque Deus até agora não falou, porque Deus até agora não revelou. Deus, Ele revela, Deus, Ele fala, mas o Senhor, Ele diz que o Espírito dele não vai contender para sempre com o homem tem a palavra dele nas mãos, para conhecê-la, para ler, para entender, para guardar no coração. O homem não guarda a palavra. O homem hoje e a mulher procuram muito mais a tecnologia do que a palavra de Deus. Não querem mais aprender. Quando se fala em estudo, em leitura da palavra, se torna algo aborrecido. Ninguém quer. Em outras traduções, ao invés da palavra lascívia, outros termos são utilizados. Por exemplo, depravação, se corrompe no sentido de prostituição, devassidade, infidelidade. Vou ler de novo. Depravação, se corromper no sentido de prostituição, perversidade, infidelidade. Juízes, capítulo 20, verso 6. Vamos ler. Juízes, capítulo 20, o verso 6 diz assim: Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços e enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Aleluia, glórias a Deus. Que significa perversidade. Tá vendo? Jeremias 13, 27. Vamos ler. Jeremias 13, o versículo 27. Vi as suas abominações e os seus adultérios e os teus rinchos e as enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Tá vendo? Deus aqui está falando da prostituição espiritual de Jerusalém. Aqui Deus está falando da prostituição espiritual do seu povo. Quantos servos e servas de Deus têm se prostituído espiritualmente? Quantos têm praticado lascívias espirituais diante dos olhos do Senhor e têm achado que vai ficar impune? E não vai, porque não pesquisam a palavra. Eu, até um tempo atrás, achava que a lascívia só era somente as vestes. Só. Não, ela vai além. A lascívia, se você for estudar, ela vai profundo. Vai além, é uma abominação. É um pecado. É um dos pecados carnais, né? Que desagradam a Deus. Por que será que o escritor deixou esses pecados? Para nós, a palavra de Deus não é para nós ler, é para nós examinar as escrituras. Vamos examinar o poder de Deus.
Vamos aprender o que significa, para não errarmos. Quanto mais a gente aprende, menos a gente erra. Amém? Vamos ler também Ezequiel 16:15. Ezequiel 16:15 diz assim, ó, palavra do Senhor. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Prostituíste a todo o que passava para seres sua. Tá vendo? A prostituição. No 27 está escrito assim: pelo que, eis que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Misericórdia, Jesus! Será que o povo de Deus não está vendo a depravação a qual estão andando? Achando que está caminhando para o céu e estão indo para o inferno? Mulheres arrancando sobrancelha, mulheres andando parecendo meretrizes dentro da casa do Senhor e dizendo que nós, pela misericórdia de Deus, não é orgulho e nem soberba, Deus sabe, mas dizendo que nós, ou aquelas irmãs que lutam para andar de uma maneira simples, que agrada a Deus, são fariseus, são santarrão, só eles querem ser santos, só eles querem ser o bom. Não, nós estamos lutando para ganhar almas para entrar no reino do céu, lutando para tirar as garras do Satanás de cima das almas, para que essas pessoas abram os olhos espirituais enquanto podem. Infelizmente, o que tem de pessoas sendo enganadas e vão ser levadas para o inferno, não é brincadeira, meus irmãos, é a coisa séria. No Novo Testamento, a palavra lascívia é utilizada em algumas traduções para traduzir o termo grego esselgia, que significa luxúria, desenfreada, lubricidade, libertinagem, impudor, deturpação. Tá vendo? Mateus capítulo 7, verso 22. Vamos ler? Olha o que os tais dirão para o Senhor: os que cometem esses pecados achando que Deus não vê, né? Mateus 7, 22 diz assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que o Senhor vai responder. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade, que não se apartam da lascívia, não se apartam do pecado, fazem as coisas para Deus, expulsam demônios, curam os enfermos, dizem que estão fazendo bem, que tem amor, Deus só está vendo meu coração, mas são praticantes da iniquidade, do pecado, não abandonam o pecado, não deixam o pecado por nada. Vamos ler aqui também Romanos 13, 13. Olha aqui o que diz. Romanos 13 e o verso 13. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Tá vendo? Aqui, quando eu falei no Novo Testamento, o significado da palavra lascívia, no grego, exeugesia, que significa luxúria, não é exegese, não. Exeugeia, que significa, essa palavra. Sempre de sempre. Palavra da luxúria, desenfreada, lubricidade,
libertinagem, impudor, deturbação. Uma pessoa que vive na impureza, nas bebedices, na dissolução, na inveja, ela está praticando as obras da carne, que é as mesmas no sentido de intemperança e comportamento desregrado. 1 Pedro 4, verso 3, para nós terminar, tá bom? 1 Pedro 4 e o verso 3. 1 Pedro 4, 3 diz assim, ó: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias e bebedices, e abomináveis idolatrias. Tá vendo? Tudo isso faz parte do mesmo pecado. Nós andava dessa forma lá no passado, que, como eu disse para vocês, a tradução é a luxúria, é o desenfreamento, é a lubricidade, libertinagem, impudor, deturpação. É o significado desta palavra. Amém? Então, vamos estar continuando na outra parte este estudo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem vos fala é sua irmã Cícera, do canal Buscar o Seu IPDA. Mais uma vez vamos falar sobre as obras da carne. Nós falamos sobre a lascívia, imoralidade, né? A prostituição. E agora vamos falar sobre as obras da idolatria, que são tão comuns, né? No meio do povo e aceito na maioria dos cristãos, de uma forma invisível, de uma forma que as pessoas não vejam que aquilo se tornou uma idolatria. Vamos orar? Maravilhoso Deus e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Deus querido, Deus poderoso, na Tua presença, meu Deus, para pedir perdão a Ti, Senhor, dos meus pecados, minhas faltas. Te peço, Deus Santo e poderoso, no nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor, meu grande Deus, venha me usar, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor, meu Deus querido, venha, Pai amado, falar, meu Deus, aos corações, as almas, ó Deus, que estão ouvindo, meu Pai, esta palavra. Ó Espírito Santo, que o Senhor, meu Deus, venha direcionar, meu Pai, cada palavra. Venha tomar os meus lábios, meu Deus querido, para falar, ó Deus, aos corações. Abençoa e dá vitória para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. Vamos ler o 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria e feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Amém? Vamos falar um pouquinho hoje da idolatria. Irmãos, desde do Gênesis, né? O Senhor vem nos falando, vem dizendo ao povo que não fará para si, desde o Êxodo, imagem de escultura. Devemos adorar somente ao único Deus, puro e verdadeiro, que é o Senhor. A idolatria. Vou ler aqui. O segundo tipo de obras da carne são de origem espiritual. Religiosidade do mundo. Se apegar às coisas palpáveis. Mas a verdadeira fé acredita no que é invisível. Hebreus 11, verso 1. Eu vou estar lendo, tá bom? Hebreus 11, pega a sua Bíblia aí e me acompanha, tá? Hebreus 11 e o verso 1. Hebreus 11, o verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a prova das coisas que não se veem. Fundamento. Você vai fazer uma casa, um exemplo. Vamos fazer uma casa, né? Ela tem que ter uma base, um alicerce, um fundamento. Quem trabalha de pedreiro sabe muito bem que tem que arrumar o terreno, tem que cavar, tem que colocar lá dentro daquele terreno, aqueles buracos, né? Colocar, como meu esposo ele fala que ele faz, coloca aquelas sapatas, coloca viga, coloca coluna, né? Aqueles ferros todo, enche tudo de concreto para suportar o peso das paredes, para que aquela casa não caia. Já tá tendo a fé, né? Já tá tendo o fundamento, é o firme fundamento. Nós temos uma fé viva em Cristo. É o firme fundamento das coisas que não das coisas que se esperam. Perdão, irmãos, eu tenho que parar de vez em quando, mas vamos continuar. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O nosso fundamento, a nossa fé tem que estar baseada em Cristo. Não vemos o Senhor. A nossa fé tem que ser no Senhor, alicerçada, firme, crendo nas promessas, mesmo sem ver, mas acreditando que iremos receber de Deus. A idolatria, ela faz ao contrário. A idolatria, pessoas idólatras, elas primeiro querem pegar, apalpar, elas querem algo para segurar em suas mãos, para idolatrar aquele algo. E crendo, olhando para aquilo todos os dias, né? Como as pessoas fazem na idolatria romana, que as pessoas idolatram ídolos, idolatram imagens, personalizam fotos de pessoas. Tem vários tipos de idolatria e algum deles nós vamos estar falando. A palavra do Senhor nos fala no livro de Êxodo 20, né? Verso 4, Êxodo 20, verso 4. Vamos ler o que está escrito. Êxodo 20, diz assim, versículo... Vou ler aqui o 3. Êxodo 20, o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, verso 4. Nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Adorar imagem de escultura aborrece a Deus. Deus não se agrada. É trocar o Senhor. É querer tirar a glória de Deus e dar a glória para os ídolos, para as imagens. E Deus não aceita. Vamos ler também Mateus 4. Mateus capítulo 4 e o verso 9. Para nós entender. Mateus 4, verso 9. Diz assim. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Tá vendo? Na tentação de Jesus. Aqui o Senhor repreendendo a Satanás, porque Satanás queria a adoração. Ele queria a adoração, né? Aleluia, glórias a Deus, e toda glória, toda honra seja dada a quem? Ao Senhor. E hoje nós vemos as pessoas idolatrando outras pessoas, idolatrando casas, idolatrando carros, né? Idolatrando o seu próprio corpo. Pessoas que fazem isso. A palavra de Deus revela que Deus não aceita a idolatria nem a feitiçaria. Apocalipse 21, 8, Apocalipse 22, 15. Vamos ler o 21, 8 primeiro, tá? Olha o que diz a palavra de Deus, Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras
E a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre, que é a segunda morte. Quem é aqui? Que nós vemos uma classe de pessoas, os feiticeiros e os idólatras, né? Que são pessoas que estão enquadradas praticando obras da carne, a idolatria. Irmãos, vemos hoje nos últimos dias pessoas que idolatram, têm uma facilidade muito grande, não somente hoje, mas todo o tempo foi assim. E hoje está muito pior. Pessoas que idolatram papel, idolatram rosas, sal, pão, pessoas, roupas. Pessoas que não vivem sem uma marca de uma roupa, sem um sapato. Ah, eu tenho que comprar aquele sapato porque eu preciso andar com aquele sapato, porque o salto dele me faz bem, aquela roupa vai me deixar mais bonita, vai dar um bom caimento. Idolatra aquilo parecendo que é um Deus. Se for possível, ele fica sem comer para comprar aquela roupa de marca, que é uma idolatria. Deus não se agrada. A pessoa, ela vai para a igreja, né? E chegando lá, ela pega o envelope, que seria um propósito com Deus, ela faz daquilo um amuleto. Ela rasga, ela faz chá para tomar, como eu já ouvi um testemunho de uma irmã, né? Que teve a coragem de mandar para nossa irmã na rádio, falando que fez um chá do voto do livramento. Irmãos, o que é isso? O sangue de Jesus Cristo tem poder. O Senhor diz: eis que vos dou poder, eis que vos dou poder para expulsar os demônios, curar os enfermos. O Senhor nos deu poder para nós colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. O poder não está no papel, o poder está em nossas mãos quando Jesus nos dá essa unção, o dom da cura, para nós orarmos e o Senhor levantar o enfermo. E a pessoa falou que fez o chá e tomou, né? Ela não foi curada porque ela tomou o chá, ela foi curada pela fé. E pessoas que idolatram outras pessoas. Por exemplo, tem pessoas de canais. Eu idolatro o irmão fulano de tal. Ele diz que eu não posso cortar... Um exemplo, né? Eu não posso tomar tal vacina. É um exemplo que eu tô dando. Eu não posso cortar esse pedaço da minha saia, porque se eu tirar isso aqui... tantos exemplos, né? Eu não posso usar uma roupa estampada que aquele irmão falou. E a Bíblia, o que ela fala a esse respeito? O que a Bíblia diz? Você já procurou na palavra de Deus o que a Bíblia diz? O que está escrito na palavra? Se tudo que aquilo que está sendo falado está sendo revelado pela palavra de Deus? Se Deus está assinando embaixo, não adianta somente eu ficar aqui jogando palavras ao vento, falando, mas Deus não testificar. Mas Deus não está no negócio. Então, assim, eu posso falar: irmãos, olha, Deus me mostrou isso, isso e isso, mas eu tenho que ter um embasamento bíblico. Eu não posso chegar aqui e colocar qualquer coisa para vocês e vocês aceitarem. As pessoas não podem colocar qualquer coisa para mim e eu vou aceitar. Tá entendendo? E o que está acontecendo hoje são muitos idólatras. Pessoas achando que isso não vai tirar eles do céu. Vai sim. A idolatria. Idolatram youtubers. Homens que eles nunca nem viram. Mulheres que eles nunca nem viram. Idolatram. Não amam, idolatram. Se falar A é A. Se falar B é B. Se falar... crucifica teu pai, você vai lá e crucifica. Vai lá e fica de mal da tua família inteira, porque eles são tudo pecador e você é santo. Aí você vai lá e fica de mal da sua família inteira, porque eles são tudo pecador e você é santo. Não, isso não é servir a Deus. Deus não chamou nós para essas coisas. Deus não chamou nós para isso, é idolatria. Tá idolatrando o homem. Tá fazendo a vontade do homem, mas não tá fazendo a vontade de Deus. O Senhor diz assim... que aquele que não cuida da sua família negou a fé é pior do que o infiel. Nós vamos ler. Veja que está escrito em 1 Timóteo 5 e o verso 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Tá vendo? Quando você, ou eu, né?
Arrumamos contenda dentro do nosso lar por causa de terceiros, de pessoas que vocês não sabem nem se está dentro da palavra, porque disseram que teve tal e tal revelação, e às vezes não foi Deus que revelou, mas foi um espírito do engano, espírito de contenda, né? Para que essas pessoas venham idolatrar este homem, esta mulher que falou, e se esquecendo do embasamento bíblico, esquecendo da palavra de Deus. A idolatria é um pecado gravíssimo diante do Senhor, é o pecado de rebeldia, a mesma coisa que a feitiçaria. O Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar, porque a obediência agrada a Deus. Do que adianta eu jejuar o dia todinho, mas eu não obedecer? Eu falar palavras de baixo calão, né? Eu falo da vida dos outros, eu sou uma pessoa imoral, mas eu estou jejuando. O meu jejum é inválido. Aquilo que eu estou fazendo é inválido. A palavra de Deus diz que é melhor obedecer, né? Porque a rebeldia para Deus é como um pecado de feitiçaria. Quando nos rebeliamos contra o Senhor, contra a palavra de Deus, contra aquilo que está escrito na palavra, estamos nos fazendo feiticeiros diante de Deus. Quando não abençoamos aqueles que estão à nossa volta e os amaldiçoamos com nossas atitudes, com aquilo que nós fazemos, vamos escandalizando as pessoas, com aquilo que a gente está fazendo. Ah, mas o pastor fulano de tal disse, mas o pastor fulano de tal disse, mas ele disse que eu não posso isso, ele disse que você não pode isso. Aquela pessoa que não aceitou Jesus, que não conhece a palavra de Deus, ele não vai compreender o que você está falando. Ele não vai compreender. Ele vai ter você por um idólatra, um louco, um fanático. Então nós temos que ter sabedoria para ganhar os da nossa casa. E nós temos que estar dentro da palavra e pedir direção do Espírito Santo de Deus. Senhor, o que o irmão está falando está dentro da palavra? Ou é para causar contenda dentro da minha casa? Se é para causar contenda na minha casa, eu não vou fazer. Eu não aceito isso na minha vida. O Senhor não vem trazer aqui na minha casa um espírito de separação, para me separar do meu esposo, para me separar da minha esposa, para me divorciar, né? Por questões que outras pessoas vieram falar para mim. Um exemplo, teve algo aí que tirou muitas pessoas do emprego, tirou muitas pessoas, né? Maridos deixaram suas esposas, pessoas tiraram suas vidas por causa de palavras de homens que não foi assinada pelo próprio Deus. Pessoas que disseram que o Senhor revelou para eles para não tomarem, né? Como chamam por aí, a picada, né? Porque seria uma marca, seria não sei o quê, inventaram 1001 coisa. E esses lares estão destruídos, esses casais estão destruídos, famílias estão destruídas. E essas pessoas saíram ilesa. Só que tudo tá no memorial do Senhor. O que eu estou falando para você aqui agora está no memorial de Deus. O que eu falar, eu vou prestar conta para Deus. Eu não posso ficar sendo fanática de uma pessoa, acreditando em tudo que ela fala. Nós somos seres humanos, nós erramos. Mas a palavra de Deus, ela não erra, ela é inerrante. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não podemos idolatrar homem algum, mulher alguma. Ele pode descer do céu, trazendo outro evangelho. É anátema, é mentira, é maldito. Deus não se agrada. Quantas pessoas que não concordam com aquilo que eu falo, com o que o outro irmão fala, e fica amaldiçoando, não gosta daquele irmão, aquele irmão é isso, aquele irmão é aquilo, tomara isso, tomara aquilo, um dia ele vai pagar, um dia assim, um dia não sei o quê, e começa a amaldiçoar o irmão, começa a fazer oração, para Deus quebrar o irmão, para Deus fazer não sei o quê com o irmão, para Deus pegar aquela irmã. Isso é oração contrária, isso é feitiçaria. O Senhor diz para nós não amaldiçoar, mas nós abençoar. O Senhor diz: não saia da vossa boca palavras de maldição, mas sim palavras de bênção. Temos que abençoar os nossos irmãos sempre. Sempre. Abençoai os vossos inimigos. O Senhor diz assim: se nós amar só aqueles que nos amam, os ímpios também fazem a mesma coisa. Nós temos que amar aqueles que nos aborrecem e abençoar aqueles que nos maldizem. Está escrito na palavra, eu vou ler. Olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 6, o verso 27. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Aleluia, glórias a Deus.
Tá vendo? Não devemos nos cansar de fazer o bem. Quantas pessoas, porque eu fiz tanto bem para fulano e ele me traiu. Isso é o que mais acontece. É o que mais tem. É o que mais existe. Mas por causa disso não vamos fazer a mesma coisa que ele fez. Nós temos que fazer a diferença. Orar por eles. Abençoar eles. Deus toma nas tuas mãos. Abençoa. Salva essa alma. Mostra para ele que ele está errado. Para que a alma dele não venha perecer no fogo eterno. Venha salvar, venha libertar, venha fazer uma grande obra. Não agir como um feiticeiro. O feiticeiro, ele age com as suas obras malignas, causando dissensão, separando casais, brigas, discórdias, matança, destruição. Nós não fomos chamados para isso, mas nós fomos chamados para fazer a diferença. O Senhor diz na sua palavra que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para estender as nossas mãos. Quando nos chamarem, olha, na minha casa tem um enfermo. Olha, eu estou passando tal e tal prova. Não é para nós ir lá julgar aquela pessoa e dizer que está passando por causa disso e disso. A não ser que o Espírito Santo de Deus revele para nós passar algo. E mesmo assim temos que orar e perguntar a Deus se é para passar. Mas não passar da nossa própria carne. Não falar tudo que vem na nossa boca. Mas pedir direção ao Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O que mais vemos é pessoas batendo no peito e tendo vantagem. Dizendo, tá vendo, mexeu comigo? Olha aí. Mexeu comigo? Eu sou a menina dos olhos de Deus. Não. Quando Deus, ele quer pelejar por nós, ele faz do jeito que lhe apraz. Por exemplo, alguém nos persegue. A gente entrega na mão de Deus. Ora por aquela pessoa. Se Deus quiser dar a vida, ele dá. Se Deus quiser salvar, ele salva. Se Deus quiser matar, ele mata. Ninguém vai tirar da mão de Deus. Quando Deus mata, a gente se assusta. A gente fala, Senhor, mas eu não pedi para o Senhor matar. Não foi nós que pediu. É aquela própria pessoa que caminhou para o abismo. Ela não deu lugar para o Senhor. É diferente. Agora já tem pessoas que não. Tem pessoas que colocam o joelho no chão e pedem, Senhor, mata. Tira do meu caminho. Mostra para ele que tu é na minha vida. Que não sei o quê. Como é que Deus vai mostrar que ele é na tua vida se tu está praticando as obras da carne? Se tu está sendo um feiticeiro diante de Deus? Não tem como. Como é que Deus vai mostrar para aquela pessoa que Deus é na minha vida se eu praticar as obras da carne, sendo uma feiticeira? Que Deus me perdoe. Desejando o mal para aquele que um dia me fez mal. Não. Eu tenho que desejar o bem para ele. Eu tenho que fazer bem a ele. Eu tenho que mostrar a ele que eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu tenho que mostrar a ele que eu tenho Jesus Cristo. Eu perdoei. Eu tenho que mostrar, eu tenho que pedir para Deus, derrama teu amor no meu coração, me ensina a amar. Aquele que me aborrece, aquele que me maldiz, aquele que me calunia, eu sei que por onde ele passa ele me calunia. Me ensina a amar ele, olhar para ele sem ódio, sem mágoa. E o Senhor vai transformar, o Senhor vai mudar aquele cálice. Quando aquela pessoa for olhar para você, ela vai dizer, mas eu falo tão mal dele. Você vai estar amontoando brasas de fogo na cabeça daquela pessoa. Ela não vai ter motivo. E mesmo que ela vá lá inventar motivo, o Espírito Santo de Deus, ele sempre vai lá e corta os laços. Por quê? Porque os teus frutos vai mostrar quem você é. Vai denunciar para as pessoas quem você é. Mas ele está falando mal daquela irmã, daquele irmão, mas eu não vejo isso. O fruto dele é diferente. A palavra de Deus diz assim que pelo fruto você conhece a árvore. Se a árvore é má, ela não pode produzir um fruto bom. Se ela é boa, ela não produz um fruto mau. Temos que saber. Temos que olhar na palavra de Deus, sempre examinar as escrituras. Temos que olhar no profundo, falar com Deus, Senhor, revela. Tem coisas da Bíblia que você lê agora, você não entendeu. Mas depois quando você entra no particular com Deus, você ora, você pede direção, você vai ler de novo, o Senhor desenrola. Você fala, como é que eu não vi isso aqui? Não é porque você não viu. É porque o próprio Deus não quis te dizer. Ele quis desenrolar naquele dia. Porque aprove a ele aquele dia te mostrar. Não sejamos idólatras de homens. Não sejamos idólatras de mulheres. Não sejamos idólatras de papéis, de pastores, de diáconos, de presbíteros, seja lá quem for, de bispo, não sei quem. Não sejamos, mas sejamos servos de Deus obedientes.
Quantas pessoas que deixam às vezes de pregar a verdadeira palavra porque tem amizade. Eu tenho amizade com o pastor fulano, ele está aqui na igreja, eu gosto tanto dele e ele pratica esse pecado, então eu não vou pregar. Você está amando mais a ele e aborrecendo a Deus. Temos que amar muito mais ao Senhor. A palavra de Deus diz assim: amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama a Deus aborrece sua carne. Quem ama a Deus tem que aborrecer a si mesmo sua própria vontade. Tem que aborrecer, tem que afrontar o pecado. Tem que combater o erro. Não tem que olhar porque fulano está aqui. Porque a mulher dele faz. E se eu falar, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Ela tem que se converter. Ela tem que abandonar as vaidades. Ele tem que abandonar aquela vida pecaminosa. Ele tem que abandonar aquela vida de erro. De ensinar as pessoas que se levar uma rosa para casa, vai tirar aquele mal que está dentro de casa. De ensinar as pessoas que se levar um pão, que se levar um papel e colar atrás de uma porta, sei lá, qualquer coisa, jogar uma água. Se jogar uma água com sal. Tudo isso é amuleto, foram criados para que o homem venha acreditar naquilo que ele está vendo. A nossa fé não tem que estar baseada naquilo que a gente vê. A nossa fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Não é para nós ver. Nós temos que crer sem ver. Você vê Jesus? Não. Nós sentimos Jesus. Nós vemos o Espírito Santo? Não. Nós sentimos o Espírito Santo. Assim é a nossa fé. Ela é viva, ela tem que estar com uma chama acesa. Quando nós estamos com a nossa fé viva e nós recebemos as promessas de Deus na nossa vida, sentimos um gozo, uma alegria do Espírito Santo. Ele falou e ele cumpriu, porque esperamos somente nele. Mas quando colocamos a nossa fé em outras coisas, o Senhor não se agrada. O Senhor não se agrada. O Senhor não tem prazer que nós viremos as nossas costas para Ele. O Senhor não tem prazer que nós tiramos o foco de onde nós fomos chamados. Nós somos tirados do mundo. O povo de Deus, quando foi tirado do Egito, eles saíram de lá, mas o Egito estava dentro deles. Veja a luta que Moisés passou com aquele povo no Egito. No deserto, melhor dizendo. Passou uma prova muito grande. Aquele povo não abandonava suas murmurações, não abandonava sua idolatria pela luxúria, pela avareza, pelos ídolos, pelas carnes, pela vida boa, né? Eles não deixavam. E eles sempre questionavam: cadê a água, cadê o pão, cadê a carne? Sempre era melhor estar lá, sofrendo, mas nós estávamos comendo. Quantas pessoas é assim? Eu estava no mundo, estava melhor. Agora estou na igreja, agora não tem emprego. As portas se fechou, agora eu estou desempregado, agora estou vendo essa vidinha, agora isso, agora aquilo. Mas se esquece de uma coisa: quando você estava lá no mundo, você estava sendo escravo do diabo. Você não tinha seu nome escrito no livro da vida, você era idólatra de Satanás. E hoje nos tornamos servos de Cristo, embaixadores do reino. E temos que fazer a diferença sim. Temos que abandonar o velho eu, se despir do velho homem a cada dia. Se tornar a cada dia pessoas diferentes, lavada e remida no sangue, para que o acusador das nossas almas não tenha do que nos acusar. Olha, ela está idolatrando o pastor dela, ele está idolatrando aquela obreira da igreja, aí ele idolatra fulano de tal, aí ele está idolatrando aquela campanha, aí ele está idolatrando aquele culto somente naquele dia. Porque ele idolatra. Tem vários tipos de idolatria. Não é somente, quando se fala de idolatria, as pessoas já lembram logo de quando estava no mundo, quando tinha uma imagem na parede, quando ficava idolatrando, quando fazia aquelas promessas, não é? Muitos pensam nisso, né? Eu mesmo lembro de quando eu era dessa forma. Eu não ia para a igreja católica. Minha mãe colocou meu nome de Cícera, eu já falei, foi uma promessa. Eu tinha essa imagem, eu idolatrava, eu brigava com quem falasse mal. Eu saía até de perto. Então, isso foi um rudimento que foi criado na minha vida sem eu conhecer a Jesus. Hoje não. Pessoas que morrem por outras pessoas, mas não morrem por Cristo.
Pessoas que, se você, olha, o irmão fulano falou tal coisa e aquilo não é na Bíblia, não está na Bíblia. Ele pode ser meu amigo, mas eu tenho que falar, não posso esconder. Ela pode ser minha amiga, mas se ela estiver errada, eu tenho que falar, está errado. Deus não está se agradando, o Espírito de Deus está me incomodando, eu tenho que falar. Não pode, Deus não se agrada. Não podemos tapar o sol com a peneira como fazia o povo, achando que está tudo bem, está tudo maravilha. Jesus está voltando e o povo de Deus está com a viseira nos olhos. Parece que estão tudo já, como é que eu posso dizer, tipo boneco, caminhando, mas não para o céu, mas no rumo que eles querem caminhar, o que eles querem enxergar. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós caminhemos na luz da palavra de Deus. E não é de qualquer forma. A idolatria é um pecado grave diante do Senhor. É uma prostituição. Pessoas que se prostituem aos ídolos. Pessoas que estão se prostituindo aos ídolos. Né? Porque quando o Senhor falou com Jerusalém, foi que ele falou no livro de Oséias, Isaías, Jeremias. O Senhor diz que o povo de Deus deixou ele para se prostituir com outros deuses. Deixou o Senhor para se prostituir com outros deuses. Prostituição espiritual. Idolatria. É a mesma coisa. É a prostituição que não agrada o Espírito Santo do Senhor. O que Deus mandou Samuel falar para Saul? Saul foi lá oferecer sacrifício, coisa que não era para ele fazer, porque ele ficou preocupado que Samuel não chegava. O que Samuel respondeu a ele? Mais vale obedecer do que sacrificar. Ele tinha que obedecer. Ele foi lá e sacrificou. Mais vale o sacrifício do que a obediência. Quantos que jejua, mas não obedece? Tem que fazer jejum? Tem. Temos que consagrar? Temos. Mas temos que obedecer. Se faz essas coisas e omite aquelas, erramos em todas. Vamos ler mais um pouquinho a palavra de Deus. Romanos 12, 20. Está enquadrado sobre aquele que diz: mas eu vou me vingar, eu vou orar. Eu não vou fazer o bem para ele não, né? Está enquadrado na feitiçaria. Crentes feiticeiros, tá cheio. Ao contrário, o contrário de fazer essas coisas. Veja bem o que está escrito aqui na palavra de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 19, vou ler. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A recompensa cabe a Deus. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Tá vendo o que eu falei ainda agora? Amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça, fazendo o bem. Ele está semeando o mal, mas você vai lá e faz o bem. Ele está com fome, dá comida. Ele está com sede, dá água. Não faça o mesmo que ele faz, faça a diferença. Mostre que na tua vida tem Deus, que você não pratica as obras da carne, mas que você tem os frutos do Espírito. Amém? Deuteronômio, nós vamos ler também, capítulo 18, verso 10. Olha aqui o que diz Deuteronômio. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro e nem feiticeiro. Tá vendo? Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante de mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. É forte, né? Que Deus fala? É abominação essas coisas diante de Deus. Deus não se agrada, é abominável. O Senhor diz em Apocalipse 22, 15, para dizer, está lá no Velho Testamento, vamos ler.
Apocalipse 22:15 diz assim, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Os feiticeiros, os que se prostituem, os idólatras ficarão de fora da onde? Do reino do céu. Eles ficarão de fora do reino do céu. Aleluia, glórias a Deus. 1 Samuel 15:22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Tá vendo? Então entendemos por aqui a idolatria, o que causa na vida do homem, o que causa na vida da mulher, né? A ação idolatria, cultuar outros deuses, cultos, excesso de amor, admiração exagerada a alguém ou culto das imagens ou dinheiro. Mateus, quem quiser anotar. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O Senhor diz: não podereis adorar a dois senhores, ou há de amar a um e aborrecer ao outro, não é? Não podereis amar a Deus e a Mamon. A Mamon quem é? O Deus do dinheiro. O dinheiro deste mundo. Quantas pessoas que têm uma avareza amam o dinheiro acima de tudo? Quantas pessoas não dão o dízimo, não dão oferta, não ajudam o pobre, o carente, porque tem um amor excessivo pelo dinheiro? Quantas pessoas que Deus dá um carro, aquela pessoa não dá carona para ninguém, para não sujar o seu carro? É uma idolatria. Quantas pessoas que têm uma casa e fica naquela casa, né? Vou usar a expressão que a minha mãe dizia, e é a mais pura verdade, fica lambendo aquela casa de uma forma e esquecendo do abençoador, daquele que deu. Por que Deus não tem abençoado as pessoas da forma que elas querem ser abençoadas? Muitas. Porque se Deus der a bênção, eles trocam o Senhor por a bênção. Eles vão idolatrar a bênção e esquecer de Deus. Deus é sábio, ele sabe todas as coisas, né? O Senhor diz na sua palavra que ele não se agrada de tal prática. Pessoas que comem na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Hoje, o que tem de pessoas idolatrando um aparelho de celular não é brincadeira. Pessoas que não rejeitam o WhatsApp de jeito nenhum. Imagina, eu não posso tirar. Porque se eu tirar este aplicativo, se eu tirar o Instagram, se eu tirar o Facebook, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me relacionar com as pessoas? Como é que as pessoas vão ver minhas fotos? Como é que eu vou me socializar? Como é que eu vou falar com as pessoas, meus parentes? Inventa 1001 coisa. Porque está idolatrando, não mais tendo amor ao Senhor e à sua vontade. O Senhor diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Mas não, hoje está diferente. Hoje estão tomando sua idolatria e querendo seguir a Deus com as suas idolatrias, com as suas bagagens, com os seus mundanismos. E achando que o Senhor vai aceitar. Ele não vai aceitar. Não vai. Deus não é menino. Deus não é criança. Ele não vai aceitar. Para Deus é tudo ou nada. Amarás o teu Deus acima de tudo. Acima dos ídolos. Acima do WhatsApp, acima do Facebook, acima da televisão, do Netflix. Tá ensinando os teus filhos o caminho que eles têm que andar. Eles não te vê com Bíblia na mão. Eles não te vê orando. Mas sempre te vê idolatrando um celular. Que agora na nossa geração é o que mais se vê. É o que mais existe. É uma geração que se tornou uma geração zumbi. Você está falando com a pessoa não está nem prestando atenção no que você está falando. Ela come, dorme. Ela come, ela levanta, ela dorme, ela toma café, ela almoça, ela janta, tudo com o celular na mão. É a idolatria, é o bezerro de ouro desse tempo. E as pessoas estão achando que não, vai ficar por isso mesmo. Não vai. Não vai.
Eu vou ler aqui os textos que eu separei. Alguns, não todos, por causa do tempo. Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar, de odiar a um e amar ao outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tá vendo? Mateus 6, 24. Agora nós vamos ler Isaías 42, 8. Que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outrem não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Glórias a Deus. Quando falamos deste aparelho, as pessoas dizem, mas não é uma imagem de escultura. Não precisa ser uma imagem de escultura. Basta você estar idolatrando. Lembra que nós lemos aqui? Ação de cultuar ídolos, né? Culto que se faz aos ídolos, excesso de amor, admiração exagerada ou a alguém. Culto das imagens ou amor ao dinheiro. Tudo isso é exagero. E tudo isso você encontra dentro de quem? De um celular. Pessoas que acompanham séries, pessoas que acompanham filmes gospel, pessoas que acompanham youtubers famosos, pessoas que não ficam um minuto sem ver a mensagem que chegou, pessoas viciadas em mensagens de SMS, mensagens de todos os tipos e maneiras, mensagens até mesmo na caixa de e-mail, não pode ficar sem olhar. Todos os dias tem que ir lá ver. Já virou um vício. Ai, irmã, mas é lícito. Eu tenho que ir lá ver. Se você vai ver para ajudar alguém, é diferente. Agora, se você vai ver para ir fofocar, falar de alguém, Deus está contemplando. E Ele vai requerer. Não podemos estar comendo na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Falando de Deus, nossa boca... ai, glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco falando mal do irmão. Daqui a pouco falando mal da irmã. É obra da carne. Não agrada ao Senhor. 1 Coríntios 10, 21. Vamos ler. Olha o que está escrito aqui em 1 Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A pessoa está lá participando da Santa Ceia, mas o coração dela está cheio das práticas mundanas. Os olhos cheios de trevas, porque só vive nos vídeos do celular, enviando vídeo um para o outro, piadas, status, tudo que come coloca, tudo que faz posta. Deus está nesse negócio? Não está. Não. Deus não se agrada. Se Deus se agradasse, Ele mandaria nós fazer, mas Ele não quer que nós façamos tal coisa. Quantas pessoas que expõem suas vidas, pessoas que sabem onde mora. Teve um tempo que apareceu uns adesivos, não sei se vocês se lembram, que colocava atrás do carro. Era o pai, a mãe, se tivesse filho, colocava o filho, todos os membros da família. Lembra? Então, nessa época, meu esposo não servia a Deus ainda e a gente também não tinha o discernimento. E ele terminou comprando e nós colamos. Era eu, ele, meus 2 filhos, minha mãe, o gato, cachorro, né? E aquário, né? Que a gente tem aquário e colocava lá o peixe. Então, tudo que tinha estava colado no carro atrás. A maioria das pessoas fazia isso. Até que isso gerou sequestro. Gerou uma maneira fácil de se fazer o mal. De outras pessoas saberem quantas pessoas tem na casa. De passar trote. Uma vez uma pessoa ligou aqui na minha casa e disse para mim que tinha sequestrado minha filha, que se eu não desse tal quantia, essa pessoa iria matar minha filha. Eu não tenho filha. As minhas filhas hoje são minhas noras, mas os meus filhos eram crianças, eram adolescentes. E eu simplesmente falei para essa pessoa, eu não tenho filho, dei risada e liguei o telefone, porque era um trote. Então, aí depois disso,
Passado uns tempos, não sei se alguém chegou a ver essa notícia, a polícia começou a informar o povo para tirar esses adesivos de trás dos carros, porque estava chamando a atenção de pessoas de má índole. Estava chamando a atenção de sequestradores, né? Para fazer o mal. Quer dizer, a pessoa estava idolatrando. Estavam fazendo coisas, comendo na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Não estava tendo discernimento. É o que está dizendo a palavra do Senhor, não sou eu. Quando Jeremias, ele chama a atenção do povo, para o povo voltasse para Deus, o povo disse que não ia voltar, porque não via mal algum em queimar incenso para a rainha do céu, que dava pão, que fazia, que acontecia para os seus antepassados, e eles não viviam no mal, viviam na fartura. Vamos ler aqui. Jeremias 44:17. Antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, o povo falando, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Tá vendo? Aí eles dizem nos 18. Mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecemos libações, fizemos-lhes bolos para o adorar, oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo: porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste pelo que se tornou a vossa terra em deserto, em espanto, em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. O povo plantou e Deus derramou a maldição. O povo estava cego. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Quando se fala para o povo, abandona o vício, abandona essa idolatria. O povo dentro da igreja mexendo no celular. O povo está dentro da igreja mandando WhatsApp para os outros. O povo dentro da igreja está gravando áudio e mandando para os outros na hora da palavra. Já não é para levar o celular para dentro da igreja. E as pessoas levam. Só é para atender numa questão de última hora, no último caso, se for necessário. E as pessoas atendem celular em cima do altar. Pessoas que não têm o mínimo de espiritualidade com Deus. O mínimo. Pessoas que moram lá na roça, sabem de fofoca, da vida dos outros que moram na cidade. Inventam conversa, falam mexericos um dos outros, jogam famílias umas contra as outras. Por meio de quem? Por meio do WhatsApp, por meio do celular, por meio das redes sociais. Isso é do agrado de Deus? O Senhor diz que tem abominação. O Senhor abomina essa prática. O Senhor diz na sua palavra. Eu quero terminar, mas o Espírito Santo de Deus vai me lembrando. O Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele abomina. A sétima coisa Deus abomina, irmão, que semeia contenda entre outros. Será que Deus se agrada se eu souber de alguma coisa e eu ficar passando para os outros? E eu sabendo que se aquela pessoa souber, ela vai ficar com raiva da outra? Deus vai estar nesse negócio? Não! Eu vou estar mostrando que eu vou estar com as obras do Espírito ou da carne? Da carne. Se eu souber, eu não tenho que passar para frente. Eu tenho que falar, irmão, vou orar por essa pessoa. Vou me entregar na mão de Deus e você fecha sua boca. Não conta para mais ninguém. Isso é feio. Faz parte da obra da carne. E Deus não se agrada. Você está colocando irmão contra irmão.
O Espírito Santo de Deus está triste com você, meu irmão. O Espírito Santo de Deus está triste com você, minha irmã. Você está praticando a feitiçaria, a rebeldia, que é o mesmo pecado diante de Deus, que são os dois pecados que estamos falando. Por isso que está se encaixando tudo. Eu faço um estudo, mas quem está me guiando aqui é o Espírito Santo. Eu guardei aqui, ó. Eu fiz o texto direitinho para falar, mas o Espírito Santo de Deus está me guiando para outros versículos onde eu já li. E eu vou ler esse também. Vamos ler aqui Provérbios 6 e o verso 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Tá vendo? Que Deus abomina. E quantos continuam nessa prática? Quantos continuam nesse erro? Achando que Deus está com ele. Mostra que tu é na minha vida. Então abandona essas práticas. Falou mal de você, entrega para Deus. Você ficou sabendo de alguma coisa? Eu não quero saber. Você sabe que aquela pessoa, a índole dela, o caráter dela, não é de acordo com aquilo que ela prega? Põe na mão de Deus. O Senhor vai revelar no tempo certo. Ore por ela, Deus transforma, faz uma obra. E Deus sabe como trabalhar. Se quiser anotar os versículos, eu vou estar falando aqui, tá bom? Mateus 6, 24. 1 Coríntios 10, 21. Isaías 42, verso 8. Jeremias 44, 17. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 22, 15. Apocalipse 22, 15. Deuteronômio 18, verso 9. Deuteronômio 18, verso 10. Levítico, capítulo 20, o verso 6. Apocalipse 21, 8. Malaquias 5, 12. 1 Samuel 15, 23. Timóteo, 1 Timóteo 4, 7. Isaías 8, verso 19 e 20. 1 Crônicas 10, 13. Malaquias 3, 5. 2 Reis 2, 16. 21, 6. Eu falei rápido assim por causa do tempo, irmão. Vocês vão pausando, tá? Aí vai anotando, vai lá e lê. Busca direitinho, pesquisa, qualquer dúvida. Meu e-mail é irmancícera.oratório@hotmail.com. Tudo minúsculo, tá bom? irmancícera.oratório@hotmail.com. Eu não tô quase usando o Yahoo porque tô tendo problemas. Mas você pode mandar no Hotmail que eu vou estar lendo o seu e-mail, tá? Assim que eu tiver um tempinho eu vou lá ler. Mas por hoje nós fica por aqui. Mas breve estaremos postando as outras partes, porque é grande esse estudo. Lembra que eu falei que ele é bom? É grande? Para nós aprendermos da palavra de Deus e não ser levado por qualquer vento, né? Qualquer palavra. Vem aí ventos de doutrina e as pessoas vêm e abraçam, pega. Não devemos. Devemos estar sempre ligados na palavra do Senhor. Seja todo homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Amém? Vamos orar? Que Deus venha abençoar a sua vida. Que essa palavra venha falar no seu coração. Venha te trazer paz, segurança, conforto, alegria, né? Que o Espírito Santo de Deus ele venha te orientar, te ajudar a compreender a palavra dele. E nós venhamos crescer no conhecimento da palavra de Deus a cada dia, na graça, orando, buscando, jejuando e pedindo a Deus uns pelos outros, para que o Senhor venha nos ajudar a vencer a cada dia. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus querido e amado, aqui estamos, meu Deus, com esse ensinamento, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor, meu Deus, venha falar, meu Pai, aos corações. Ó Jesus, aleluia. Meu Deus, eu te louvo, te agradeço, Espírito Santo, por este momento, Senhor. Ó Deus bendito, de estar contigo, meu Pai.
pregando tua palavra, ó meu Deus, praticando, meu Pai querido, Deus amado, o ensinamento, Senhor. Me ajuda, meu Deus, ajuda o teu povo, ajuda, Deus bendito, Deus amado, ó Senhor, os teus filhos, meu Pai, dando graça, dando livramento, ó Deus bendito e maravilhoso, dando escape, Senhor, e abençoando. Abençoa cada vida, cada alma, meu Deus querido, que está, meu Pai, ouvindo este áudio, Senhor. Toma cada um em tuas mãos, aquele que está enfermo, venha curar, ó meu Deus glorioso, aquele que está desviado, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai amado, tocar, meu Deus, para que Ele venha reconciliar, abençoar, meu Deus, e dar vitória. Traz de volta, meu Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, faz a tua obra e dá vitória para a glória do teu santo nome. Amém. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? E logo estarei postando os outros áudios. Fiquem atentos. Que Deus abençoe. Se despede sua irmã Cícera do canal Buscar o Senhor PDA. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com